Uma boa noite a todos, quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um momento devocional aqui da nossa amada Igreja Presbiteriana Independente de Capão Bonito e quero convidar você para permanecer conosco nesse tempo que estaremos juntos, momento de consagração das nossas vidas a Deus, em que podemos orar e também ler a palavra do Senhor, Graças ao nosso bom Deus por este dia, por esta oportunidade de estarmos juntos. Agradecemos pela sua vida, pela sua família, agradecemos por esta comunhão que temos, uns com os outros e também pela nossa comunhão com Deus e com Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E através do seu Santo Espírito, Ele está presente conosco, Aí com você, aqui comigo, todos nós estamos desfrutando desta presença maravilhosa do nosso Deus nessa noite. Portanto, vamos permanecer juntos, vamos ler a palavra, também meditar nesta palavra e tirar assim os ensinamentos que certamente são importantes e necessários para a vida de todos nós. Vamos orar nesse momento, convido você para fazer comigo esta oração. Ó Deus querido, amado, te damos graças por esse dia de vida. Queremos te agradecer também, Senhor, pela vida de cada um que participa agora. Todos nós, Senhor, aqui reunidos em torno da Tua Palavra. Que o Senhor esteja abençoando cada vida individualmente e abençoando também as famílias, ó Deus, representadas aqui nessa noite, abençoando a Tua igreja, ó Deus, espalhada por este mundo afora, Senhor, que as Tuas mais ricas bênçãos sejam derramadas sobre o Teu povo. O Senhor conhece as necessidades particulares de cada um de nós, por isso te pedimos nesta hora, Senhor, que venha nos dirigir, venha trazer o alento, o conforto, a força, a renovação, enfim, Senhor, tudo o que for necessário, possamos receber das Tuas bondosas mãos. Lembramos de maneira muito especial dos enfermos, doentes, os que estão acamados, hospitalizados, os que estão sentindo dores, Senhor. Intercedemos pelos enfermos, por aqueles que auxiliam, que cuidam, pelas famílias, ó Deus, que têm doente em casa. Intercedemos, ó Deus, por aqueles que perderam seus entes queridos. Enfim, Senhor, nesta hora de grande aflição que o nosso país e o mundo está vivendo, queremos depositar a nossa confiança em Ti, Senhor. Fale aos nossos corações nessa noite, dirija-nos pela Tua palavra, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo, você que chegou, está chegando, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e também sobre a sua família. Hoje nós vamos ler um texto bíblico no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 25. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 25, vamos ler até o versículo de número 33. Eu peço a você que ouça e acompanhe a leitura do texto. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus.
Vim do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora que falas claramente e não empregas nenhuma figura, agora vemos que sabes todas as coisas, não precisas de que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos falar hoje de superar as aflições da vida. Jesus falou claramente com os seus discípulos a respeito da sua partida. Lemos no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, as palavras de Jesus. Digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Lemos ainda João capítulo 16, versículo 28. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Jesus não escondeu o seu plano. Pelo contrário, de diversas maneiras falou sobre o assunto, a fim de que os seus discípulos pudessem compreender com clareza os acontecimentos que estavam por vir. Muito mais do que falar a respeito dos seus planos, Jesus incluiu os seus discípulos nesse plano, afirmando que eles eram amados do Pai. João capítulo 16, versículo 27. E antes de orar, na oração registrada no capítulo 17 do Evangelho de João, antes de orar, Jesus fez os últimos esclarecimentos, as últimas considerações, a fim de que pudessem ficar em plena segurança. Nestas últimas considerações, Jesus falou sobre a aflição. No mundo passareis por aflições. João 16, 33. Esta aflição do mundo tem motivos para existir. Jesus fala de dois desses motivos. Primeiro, a aflição por causa da dispersão. Em segundo lugar, a aflição por causa da separação. Por fim, ele nos ensina a lidar com as dificuldades, nos falando sobre a confiança que vence a aflição. Então, no primeiro momento, falaremos sobre a aflição por causa da dispersão. Sereis dispersos, cada um para a sua casa. João, capítulo 16, versículo 32. Certamente essa não foi uma notícia agradável para os discípulos de Jesus. Eles seguiam o Mestre com um pensamento bastante progressista. Queriam ser agentes de mudanças. Pretendiam avançar sem que nada pudesse os deter. Mas, repentinamente, Jesus começa a falar em voltar para casa. Quando pensamos na palavra dispersão,
lembramos de dispersar, e dispersar é espalhar, é desarrumar. Dispersar é deixar fora de ordem. E era exatamente isso que os discípulos de Jesus enfrentariam naquele momento. Enfrentariam a desconstrução de um plano estabelecido, a desorganização de um sistema já montado em suas mentes. Enfrentariam a separação uns dos outros, que significava a desarticulação do grupo de Jesus. Teriam que voltar para casa, e do ponto de vista humano, isso significava regredir. Precisavam refazer caminhos, voltar ao ponto onde tudo começou. A dispersão produz aflição. Você já enfrentou ou está enfrentando a aflição por causa da dispersão? Há um fato, um acontecimento que tem forçado você a refazer os planos, a rever as suas ideias, que pareciam já ser definitivas? O que tem feito você voltar para casa, no ponto inicial, onde tudo começou? Como você tem lidado com as aflições resultantes dessas mudanças que nem sempre queremos, mas que às vezes são necessárias? São perguntas para guardarmos em nossa memória e refletir sobre elas. No segundo momento, vamos falar da aflição por causa da separação. João capítulo 16, versículo 32, Jesus disse: "Me deixarei só, contudo não estou só, porque o Pai está comigo." Os discípulos estavam acostumados a andarem juntos, sempre guiados pelas sábias orientações de Jesus, mas ele afirmou que eles o deixariam só. Naquele, como em todo grupo, havia desacordos, havia divergências de palavras, de ideias, de ideais, mas no grupo havia também acolhimento. No grupo de Jesus tinha amizade, companheirismo, alegria, propósito de vida, orientação, conforto e consolo. A partir do momento em que conheceram Jesus, passaram a ter uma referência de grupo. Não viviam mais sozinhos. E afastar-se de Jesus e afastar-se uns dos outros era uma situação que trazia aflição. Poderia também lhes trazer a aflição o fato de precisarem deixar Jesus. Talvez pudessem ser tomados pela culpa de não poderem acompanhá-lo. Mas para minimizar essa possibilidade, Jesus disse: "Eu não estou só, porque o Pai está comigo." João 16, 32. Nesse mundo é possível que o nosso grupo se disperse. É possível que a nossa base de segurança se desfaça por causa de um acontecimento. É possível que o chão nos fuja aos pés. É possível que o ambiente consolidado, firmado e seguro no qual já estamos acostumados
se desfaça. E isto traz aflição. Em dados momentos, assumimos a culpa que não temos. Nem toda decadência na vida é resultado das nossas ações ou das nossas palavras. Há declínios que acontecem sem a nossa participação. Simplesmente acontecem. E não devemos nos culpar. Tem gente assumindo a culpa que não tem e que não é culpa de ninguém. Às vezes nos afligimos sem necessidade. Observe, olhe para a sua vida. Vamos todos nós fazer este exercício de olhar para dentro de nós e perguntar se a aflição que vivemos é legítima ou ela foi implantada em nós. Precisamos de fato estar aflitos ou será que estamos nos afligindo, tentando assumir uma responsabilidade que não podemos assumir, que não devemos assumir e que às vezes não é nossa. Em terceiro e último lugar, vamos falar da confiança que vence a aflição. João capítulo 16, versículo 33, este versículo certamente você já conhece, já ouviu, já falou, já leu, não é? João 16, 33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As dispersões, as separações produzem aflições. As orientações de Jesus, pelo contrário, produz a paz, porque aquilo que foi previamente dito produz um impacto menor. O que eu quero dizer é que nós sofremos mais quando os acontecimentos negativos nos pegam de surpresa. Mas Jesus conversou com seus discípulos a respeito do que ia acontecer. Previamente, Jesus também disse que a condição de servos, de seus discípulos, de seus seguidores, não os isentava das aflições do mundo. Jesus disse, neste mundo tereis aflições. O que os tornaria capazes de vencer seria o bom ânimo. Tende bom ânimo. Sabe o que isso significa? Confiança. Bom ânimo é a confiança. É acreditar que é possível. É acreditar que vai dar certo. É acreditar e procurar o bom, o lado bom. Ter bom ânimo, confiar, significa crer na capacidade afetiva do outro. Isto é, crer que Jesus sempre acolherá de bom grado os aflitos que o buscam. Ter bom ânimo é acreditar de fato que não estamos sozinhos nas aflições. Jesus está conosco. Jesus foi inteiramente transparente com seus discípulos, anunciando tudo o que deveria acontecer. Antes que acontecesse, Jesus anunciou
os acontecimentos confortáveis e também os desconfortáveis. Falou das alegrias que sentiriam, mas Jesus também falou a respeito das tristezas que teriam. A transparência de Jesus foi vista em atos e foi vista em palavras, foi ouvida nas palavras. Isto deu aos discípulos todas as condições para que tivessem bom ânimo e confiassem nele. Jesus fez questão de dizer que venceu o mundo. E isto fortaleceria ainda mais a confiança dos seus discípulos. Confiar naquele que dá sinais de fracasso pode ser difícil, mas confiar em um vencedor, essa é uma tarefa mais fácil. Jesus, ao mesmo tempo que nos pede bom ânimo, ele diz que venceu. E precisamos confiar naquele que venceu. Aquele que venceu o mundo. Isso não significa que nós também precisamos vencer o mundo. Ainda mais quando já sabemos que Jesus venceu por nós. Não? Nós não estamos aqui para vencer o mundo. Tá? Para dar certo dentro do nosso entendimento, das nossas concepções. Nós estamos aqui para que tudo dê certo. Não é? Nós estamos aqui caminhando dentro dos propósitos, dos princípios do Evangelho e confiando naquele que venceu por nós. Então, tem gente lutando uma luta que não é legítima. Não é? A luta que Jesus já lutou e já venceu. Não lutamos contra o mundo. O nosso desafio se resume em acolher as palavras de Jesus, em aceitá-las como verdadeiras para nós e deixar que elas produzam em nós, em nossos corações, a paz em meio às aflições desta vida. Há lutas que não são legítimas e corremos o risco de nos envolver em lutas desnecessárias, consumindo a força, a energia que poderia ser empregada em outra coisa, em outra direção. O nosso maior desafio não é lutar contra o mundo, mas sim confiar nas orientações que Jesus nos oferece. Confiar naquele que venceu e naquele que vence por nós. Eu quero terminar fazendo as últimas considerações e pergunto: o que está visivelmente desarrumado na sua vida? O que está visivelmente desarrumado em nossas vidas? Vamos identificar de onde está vindo a nossa aflição. Esse é um ponto fundamental. Nós precisamos saber de onde é que vem a nossa aflição. O que é que está causando sofrimento? E é nesse ponto que nós devemos nos concentrar e pedir a Deus que nos ajude. Outra pergunta: será que não carregamos culpas desnecessárias? Muitas vezes precisamos parar e identificar aquilo que nos pesa antes que a estrutura desmorone. Identificar
aquilo que nos pesa, antes que a estrutura desmorone. Você talvez tenha ouvido uma história que eu ouvi e achei muito interessante, quero compartilhar com você, que em Paris, sobre o rio Sena, tem uma ponte, e as pessoas penduram cadeados nessa ponte, né? Então tem uma ponte, tem uma cerca, né? Um guarda-peito ali onde as pessoas podem parar, olhar, e aquela cerca traz a segurança, né, necessária para quem passa ali naquela ponte. Só que com o passar do tempo, criou-se uma tradição, né, e as pessoas põem ali cadeados, vão colocando um próximo do outro. Acho que principalmente os turistas, né, chega lá, compra um cadeadinho, coloca ali, né? Esse é um sinal, tem um significado para a pessoa que coloca os cadeados ali, não é? Faz um voto, faz um pedido, enfim, é uma crença popular. Mas o mais interessante é que, depois de um certo tempo, os engenheiros avaliaram aquela ponte, né, para ver se ela estava segura, e descobriram que os cadeados comprometeram a estrutura da ponte, né? Você fica pensando assim, puxa, mas um cadeado não pesa quase nada, né? Depende do tamanho, tem uns que são mais pesados, mas mesmo os mais pesados pesam muito pouco. Só que uma pessoa colocou 2, 3, 4, 5, 1.000, 2.000, não sei quantos mil cadeados tem lá, não é? São muitos, muitos, muitos. E isso foi pesando, um após o outro, né? Com o passar do tempo, aquilo pesou. Eu achei interessantíssimo isso, que essa história é um fato, né? Isso é notícia. E esse fato nos faz refletir sobre a nossa vida e perguntar: será que nós não estamos pendurando peso em nós? É só um pezinho, esse aqui eu consigo carregar, mas é um peso hoje pequeno, amanhã é outro, depois é outro. Chega uma hora que nós estamos sobrecarregados. Foi isso que Jesus falou, e para esse tipo de gente que Jesus disse: vinde a mim, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Você está sobrecarregado? Então ouça o convite de Jesus dizendo: vinde a mim. Jesus quer tirar o peso desnecessário que carregamos. E por fim, para retomar o ânimo, será necessário renovar o nosso compromisso com Deus, né? Como é que a gente se sente animado? Como nós podemos nos sentir animados? Renovando o nosso compromisso com Deus.
é reacendendo essa chama, soprando esta chama, né? Que às vezes vai se apagando com o passar do tempo, né? Nós retomamos o nosso ânimo dando brilho, passando um pano, né? Naquilo que está se apagando, naquilo que está perdendo o brilho, perdendo a cor, perdendo a vida, perdendo a vitalidade. Nós retomamos o ânimo quando vamos para a palavra de Deus, quando vamos para os pés de Jesus, os pés da cruz, e pedimos: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Não é? Como nós cantamos, renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Não é? Às vezes a gente identifica que não é tudo, né? Porque dentro de nós tem muita coisa boa também, mas há certamente, se fizermos a investigação da nossa vida, coisas que precisam ser mudadas, e esta renovação que queremos acontece a partir da nossa disposição de renovar o nosso compromisso com Deus, com a sua palavra. Que Deus te abençoe, te guarde, fortaleça, que possamos, com a força que vem dos altos céus, superar as aflições desta vida. Vamos orar? Deus querido e amado, queremos agradecer a Ti, porque o Senhor é o Deus transparente conosco. O Senhor nos fala todas as verdades que precisamos ouvir, e o Senhor nos diz estas verdades em amor, o que é mais importante. O Senhor não fala a verdade para nos deixar magoados, machucados, para nos destruir. O Senhor nos mostra a verdade para libertar, para esclarecer, para nos alertar, para nos prevenir. O Senhor não é um mistério. O Senhor é o Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo, que veio falar na nossa língua as verdades eternas, e nós precisamos saber para que possamos nos guiar aqui nesse mundo e para que possamos também nos guiar no caminho para a vida eterna. Abençoe, Senhor, cada um que agora participa, que todos nós possamos ouvir a verdade do Evangelho, acolher em nosso coração esta verdade, e que esta palavra em nós promova e produza as transformações necessárias, a libertação, Senhor Deus, que tanto carecemos. Tira o peso, Senhor, de sobre nós, aquele que não precisamos carregar, aquele fardo pesado demais. Tira, Senhor, nos ajude a deixar, a soltar aquilo que não precisamos prender. Abençoe tua filha, o teu filho. Abençoe, Senhor, as famílias. Guarde-nos, ó Deus, debaixo dos teus cuidados. Pedimos mais uma vez em favor dos doentes, dos aflitos, dos doloridos, daqueles que estão doentes na carne e os que estão doentes na alma, Senhor. Tenha misericórdia. Abençoe, Senhor, os entristecidos, os angustiados, os depressivos. Ó Deus querido, abençoe aqueles que perderam o emprego, que tiveram seu salário reduzido. Abençoe, Senhor Deus, aqueles que sofrem por causa
dos problemas, pais que sofrem por causa dos problemas com os filhos que se afligem por causa das dificuldades com seus pais. Abençoe, Senhor, os casais, os casamentos, enfim, rogamos, ó Deus, pela Tua graça sobre nós, que a Tua palavra nos ilumine e que a Tua graça nos fortaleça, Senhor. É a oração que fazemos, agradecidos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, onde você estiver, e que Deus possa suprir a sua necessidade, seja ela qual for, né? Quero deixar o convite a você, próximo domingo, às 10 horas, teremos o nosso momento devocional online, semelhante a esse que estamos fazendo agora. E no domingo à noite, temos o culto presencial e online. As portas do templo da IPI de Capão Bonito estão abertas, né? E nós temos aqui a possibilidade de participar presencialmente do culto, né? Claro, tomando todos os cuidados que nós já conhecemos. E também o culto é transmitido pela internet, como você já sabe. Então, há duas formas de participar, presencial e online. Domingo que vem é um domingo especial por ser o Dia das Mães, né? Então, graças a Deus pelas mães, né? Aqueles que têm a sua mamãe querida, né? Graças a Deus. E aqueles que não as têm, né? Muitas mães já se foram morar no céu, e nós guardamos então as recordações, os ensinamentos e os afetos, né, que deixaram e que nos fazem tão bem. Nesse domingo vamos homenagear as nossas mães aqui na igreja, no culto, durante o culto, e também orar em favor dessas mulheres que nos mostram, nos fazem também conhecer o amor de Deus, né? Quero agradecer a nossa irmã Edi, que está conosco. Que Deus te abençoe, Edi. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe a sua família. Também a nossa gratidão à Lucinéia. Muito obrigado, Lucinéia, pela sua participação. Que Deus te abençoe, juntamente com a sua família. Maria, Dirceu, que Deus abençoe vocês, casal, e também todos os familiares, que Deus vos guarde. Edneia, Deus te abençoe, sua vida, o Cláudio e os filhos também, que Deus os guarde sempre. Giovana, Deus abençoe, Giovana, obrigado pela sua participação. Pedimos as ricas bênçãos de Deus sobre a sua família também, sobre o seu lar. César, muito obrigado também por estar conosco. Que Deus te abençoe, meu irmão, e juntamente com você, os seus, que Deus os guarde. Valdir, a Bia, lá em Sorocaba, né? Que Deus os abençoe também, que Deus os guarde, abençoe também a família toda, a casa, né? A nossa irmã Alzira também está conosco. Deus abençoe, Alzira, juntamente com você também, a sua família. A Silvia, muito obrigado pela participação, Silvia. Nossa imensa gratidão pela sua vida, pela sua família e pela sua participação aqui conosco. E o nosso irmão Erasto, lá de Tatuí. Um abraço, Erasto, que Deus abençoe sua vida, sua família, o seu lar. Mateus, lá de Tatuí também, presbítero Mateus, muito obrigado, meu irmão, pela companhia, pela participação aqui conosco. Um forte abraço a você e a todos que estão conosco, aqueles que nos acompanham lá pelo YouTube também, que Deus vos abençoe. Vamos nos despedir com a bênção. Quero desejar a você uma ótima noite de descanso, de repouso,
debaixo dos cuidados do nosso Deus eterno. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito estejam com você, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém.